treinamento, nós vamos falar sobre como você pode escalar o seu e-commerce para os múltiplos 6 dígitos por mês. Isso sem investir rios de dinheiro, sem desperdiçar seu investimento em anúncios que não funcionam e diferente de tudo que você já viu por aí. A gente não está falando aqui desses funis intermináveis americanos que resultam em tudo, menos em dinheiro no seu bolso, em vendas para o seu negócio. Não é o tráfego convencional, que vai ter gestores de tráfego usando o seu dinheiro para aprender a fazer tráfego e depois cogitar fazer vendas. Não, é que a gente quer falar do que realmente funciona e o que realmente pode te trazer esse poder de escala em faturamento. Bom, nosso método é baseado em 3 pilares, ou 3 pontos: organização, estratégia e acompanhamento. O que seria cada um desses pontos? Antes de entrar nesse tópico, a gente quer falar de uma situação muito específica. Quando o cliente quer comprar algo, o que ele vai fazer? Ele vai buscar rapidamente onde que ele pode fazer essa compra, né? Então, a gente vai procurar por essa loja. Se você tem esse produto que ele busca, por que não é você que aparece para ele quando ele faz essa pesquisa? Foi exatamente esse método que a gente vai falar aqui hoje que nos fez levar clientes em menos de 10 meses de faturamento de 95 mil por mês para 345 no último mês. Também foi esse mesmo método que a gente pegou projetos do zero e levou para 60, 70 mil de faturamento mensal em 4 meses. Então, assim, será que a gente está falando de resultados reais? Vamos lá, a gente vai apresentar para vocês os gráficos desses clientes. O primeiro caso que eu quero mostrar aqui para vocês é o desse cliente. Ele investia R$ 5.000 em mensalidade de agência, mais 3.500 em anúncios, né? Que era dividido entre Facebook e Google. Olha esse resultado dele de maio. Ele chegou aqui para a gente no finalzinho de maio. Ele tinha vendido R$ 1.644 durante o mês inteiro. Ou seja, ele investiu 8.500 no total para vender 1.600. O que é um faturamento de R$ 1.600 durante um mês inteiro? Não é nada. E aí a gente já começou a organizar com ele para no início de junho a gente iniciar essa parceria. E aí em junho a gente já vendeu 17 mil, em julho 11, agosto 28, setembro 37 mil, em outubro 52 mil. Olha a diferença, a gente está falando aí num período de 6 meses, um semestre. A gente saiu de 1.600 para 52 mil. Então, eu acho que está mais que comprovado que o nosso método de fato funciona. Nosso segundo cliente, que saiu de 96 mil de faturamento em fevereiro para 345 em novembro. Olha o poder dessa escala. A gente está falando de um período menor que 12 meses, que a gente triplicou esse faturamento. Mais que isso até, né? Então, assim, são escalas de fato exponenciais. A gente não tem esse, dá um boom em um mês, no outro mês cai, fica caído, passa 6 meses. Não, a gente está falando de escala, de negócios que estão crescendo todos os meses. E para você que quer ter acesso a esse mesmo serviço que os nossos clientes têm, no final deste vídeo eu vou te explicar como você pode fazer parte desse grupo de clientes parceiros que estão crescendo exponencialmente. Mas fica comigo que a gente vai fazer toda a parte do treinamento primeiro. Agora que você já viu que esse método funciona, eu quero te explicar se esse método é para você. Para quem que é? Para quem que esse modelo funciona? Para quem tem um e-commerce estagnado, que bateu ou chegou perto dos 100 mil por mês e não consegue mais avançar. Para você que está cansado dos resultados medianos que a sua agência ou gestor de tráfego te entrega atualmente. E para você que quer levar o seu negócio para os múltiplos 6 dígitos por mês. Então, se você se encaixa em uma dessas 3 condições, ou nas 3, pode saber que esse método, esse modelo super funciona para o seu negócio também. Como eu te disse anteriormente, o nosso método é fundamentado em 3 pontos: organização, estratégia e acompanhamento. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho melhor sobre eles. No alinhamento ou organização, a gente faz primeiramente um raio-x completo de toda a estrutura da marca, ou seja, uma análise completa do site, das redes sociais, de tudo que estão falando acerca da sua marca, em todas as plataformas. A gente pesquisa no YouTube, a gente olha todas as redes, todos os sites, tudo, para a gente achar o que não está funcionando na sua marca hoje. Segunda coisa, a gente faz uma discussão sobre as metas a serem buscadas. Então, a gente já estabelece, junto com o cliente, quais resultados a gente está mirando, onde que a gente quer chegar. Por fim, a gente faz uma análise histórica da conta e do negócio. O que é isso? Pensa comigo o seguinte, a gente tem um cliente que investe R$ 5.000 por mês e que já está investindo em tráfego por 2 anos, esse mesmo valor de 5 mil. Se a gente considerar 5 mil por mês, em um ano dá 60 mil, 2 anos, 120 mil. Imagina o tanto de dado que a gente não tem nessa conta para análise. Todos aqueles dados que estão ali, o seu cliente investiu dinheiro para ter acesso a esses dados. Não faz sentido algum a gente, como gestor de tráfego, não fazer uma análise histórica dessa conta.
Porque nessa análise a gente consegue enxergar tudo do negócio. Questão de qual público está convertendo melhor, qual tipo de anúncio, tudo que for um padrão, a gente consegue chegar através desses dados que a gente tem ali. Então, por isso, no alinhamento, a gente já faz essa análise histórica, para conhecer mais do negócio em si. Já na etapa da estratégia, a gente faz o quê? Lembra que eu falei que lá atrás a gente faz essa análise histórica? Faz toda uma análise do negócio completo. Então, aqui a gente vai ter a base necessária para fazer campanhas bem estruturadas e pensadas para cada objetivo específico. Vamos supor que a gente esteja falando de um e-commerce que também tem uma loja física. Aí vai ter alguma data comemorativa na loja. O tipo de campanha que eu vou fazer para essa loja física é totalmente diferente para inauguração, por exemplo, do site, reinauguração, lançamento oficial do site, alguma ação que vai ter ali dentro. Cada ação que a gente fizer, ela precisa ser pensada separadamente para que alcance aquele objetivo. Não existe um copy e cola de campanhas, sabe? De só pegar uma coisa que está dando certo e repetir. Cada negócio vai ter suas especificidades. Ou seja, quando a gente faz essa estrutura de campanhas, a gente consegue determinar qual vai ser o caminho mais eficiente para chegar nos resultados que a gente busca, que também foi aliado na última etapa. E aqui a gente vai estabelecer sempre estratégias de curto, médio e longo prazo, priorizando o crescimento e posterior escala do negócio. Então, a depender do nível que o negócio está, a gente já consegue começar direto na escala. Então, a gente precisa fazer os ajustes para a escala. Se o negócio ainda está em fase de estabilização, a gente ainda precisa ter esse crescimento inicial para depois ir para a escala, as campanhas também serão totalmente diferentes. Já no acompanhamento, a gente tem a mensuração das principais métricas das campanhas e do site, a gente tem a discussão dos resultados do funil e a otimização baseada em dados, garantindo a acertabilidade da campanha. O que é isso? Principalmente quando a gente fala de discussão dos resultados do funil, é conseguir entender quantas pessoas chegaram no site, quantas pessoas começaram no carrinho, quantas pessoas chegaram no checkout e quantas pessoas finalizaram em compra. Cada uma dessas etapas tem muitos detalhes que a gente precisa analisar. Então, por isso a gente faz por etapas do funil, para conseguir enxergar os gargalos do negócio. Onde que a gente está tendo uma falha? Onde que está indo esse orçamento que a gente espera que converter em vendas, mas que ainda não está convertendo? Então, nessa fase aqui das análises, a gente consegue enxergar esse tipo de informação. Então, sem mais delongas, vamos para a parte prática de como você pode aplicar isso no seu negócio. Bom, eu separei aqui por grupos de rede social para facilitar o entendimento. Então, a gente vai falar primeiro do Facebook, depois do Google. Lembrando, quando a gente fala do Facebook, a gente está falando do Facebook e Instagram juntos. Nessa parte do Facebook, a estrutura de anúncios precisa ser pensada de forma separada para os seus públicos quentes e frios, por razões óbvias. Quem ainda não te conhece precisa de estímulos diferentes para a compra do que aquelas pessoas que já te acompanham ou que já são clientes. Então, a gente precisa ter isso em mente quando for desenvolver os criativos de cada público. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho à frente sobre as campanhas de remarketing. Mas imagina alguém que chegou no seu site, colocou os produtos no carrinho e não finalizou a compra. Aí, ok, ela saiu do site e apareceu um anúncio de 5 motivos para voltar ao site. Beleza. Agora pensa uma outra pessoa que nunca viu sua marca, que nunca entrou no seu site, recebendo esse mesmo tipo de anúncio. Não faz sentido, né? Fica totalmente desconexo. A pessoa vai olhar, nossa, mas que site é esse? Não tem por que aparecer um anúncio de remarketing para aquela pessoa. Ela ainda não te conhece, ela precisa te conhecer primeiro. Então, por isso a gente precisa ter esse cuidado. Os anúncios que vão rodar para o seu público quente são diferentes daqueles anúncios que vão rodar para o público frio. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter sempre, sempre, sempre. Como eu falei, a questão dos anúncios de remarketing, se eles não são feitos, pode ter certeza que você está deixando o dinheiro na mesa. Isso é uma verdade absoluta na questão do tráfego. Os anúncios de remarketing são responsáveis por boa parte dessas vendas. Então, quando a gente não sobe essa estrutura, a gente está deixando de fazer muita receita vinda de quem já chegou no seu site e só não finalizou. Basicamente, o que a gente precisa pensar quando a gente fala de anúncios de remarketing? Por que as pessoas estão deixando de comprar? Geralmente, o mais comum é que seja porque o frete está inviável, o processo de checkout é confuso, ou até mesmo porque a sua marca não passou a segurança necessária ou a autoridade. Então, pensando em cada uma dessas 3 objeções mais comuns, o que a gente poderia usar de anúncios? Se eu falei primeiro da questão do frete inviável, eu posso resolver essa questão com um cupom de frete grátis para essa pessoa. Se a gente está falando de processo de checkout confuso, é interessante que a gente resolva direto no site e que, como anúncios, a gente use tanto para isso quanto para a questão de segurança e autoridade, feedbacks de clientes, desconto de primeira compra, comunicando diretamente com esse público e com esse cliente que já esteve ali
mas que precisa desse incentivo a mais para finalizar a compra. Agora, falando do Google Ads, o que a gente costuma usar muito de estrutura do Google? Quando a gente fala de Google, a gente precisa pensar de acordo com o nicho específico do negócio. Mas o que a gente tem percebido que geralmente dá um resultado muito maior aqui nos nossos clientes, em questão de ROAS mesmo? A estrutura seguindo: campanha institucional, uma campanha voltada para os termos do nicho de rede de pesquisa, uma comprando termos de marcas concorrentes e uma campanha de performance max. Geralmente, com essas 4 estruturas, a gente consegue ter um ROAS muito maior do que os clientes chegam aqui como história. Então, com essas 4, a gente consegue ter um resultado muito bom. Óbvio que, novamente, a gente não está falando aqui de uma receita de bolo. A gente precisa dessa estrutura adaptada para cada negócio. Mas eu estou te falando do que mais funciona. Um ponto importantíssimo e muito negligenciado quando a gente fala de e-commerce é o site do seu negócio. Por isso, a gente vai listar aqui alguns pontos que você precisa estar muito atento no seu site. Primeiro, seu site é leve, ele carrega rápido, ele é responsivo, ou seja, se eu abrir seu site pelo celular ou pelo próprio computador, ele vai estar adequado às medidas da tela ou vai ser aquele site que fica todo quebrado? Como está a comunicação e a parte visual dos banners da home do seu site? Os filtros de pesquisa funcionam e fazem sentido para o produto que você vende? Como está a qualidade das fotos e as descrições dos produtos? Isso aqui é um ponto que, assim, 90% dos clientes que chegam para a gente precisam arrumar. Questão de descrição do produto incompleta e de só ter, no máximo, uma foto do produto e ser ruim. A grade dos produtos está quebrada? O processo de checkout é transparente e enxuto? E aqui chamando a atenção para mais um ponto, essa questão da grade dos produtos quebrada. Pensa o seguinte, quando a gente faz anúncio, a gente está gastando para aparecer para aquele público. Se o anúncio chega, por exemplo, para mim, e aí eu entro no site, eu gostei muito da peça, entro no site, e aí, quando eu vou selecionar o tamanho, não tem meu tamanho. O único tamanho que tem é o PP. Eu vou sair um pouco frustrada da loja, porque quando eu vi o anúncio, eu queria aquela peça e eu não consegui efetuar a compra. E aí, você, como dono do negócio, gastou para me jogar lá dentro do site e eu não consigo finalizar a compra porque a grade está quebrada. Então, tomar muito esse cuidado de deixar todos os tamanhos disponíveis no site. E sobre o processo de checkout, questão de ser transparente e enxuto, por quê? Às vezes, alguns sites ainda trabalham com aquele modelo antigo de checkout, que tem 3 etapas. Então, o cliente preenche uma primeira página inteira de dados, aí vai em continuar. A página inteira de novo de dados, e vai em continuar. A página inteira, e aí finaliza a compra. Quando ele percebe que é esse processo de checkout, geralmente a tendência dele é abandonar, por preguiça mesmo de preencher. Então, se a gente consegue trabalhar com esse processo de checkout enxuto, que é aquele de uma página, nossa taxa de conversão costuma ser bem maior. E claro, eu não preciso nem falar da importância da qualidade dos criativos, né? Sejam vídeos ou fotos, para qualquer rede que você for explorar. Por quê? O anúncio, ele vai ter a cara do seu negócio. Se você usa como anúncio uma imagem toda mal feita, lá do Canva, grátis, o que o cliente vai pensar sobre sua marca? Com certeza você vai perder essa percepção de valor. E segundo ponto muito importante é a questão do pós-compra. O que é isso? Esse relacionamento com o cliente depois que ele já finalizou a compra. Por quê? Nossos melhores clientes são aqueles que já nos conhecem. Então, se eu tenho estratégias voltadas unicamente para esse público, eu também consigo aumentar mais meu faturamento só trabalhando em cima de um público que eu já tenho. Então, seja, por exemplo, se eu tenho minha lista de clientes, e aí eu sei que tem alguns clientes ali que já fazem 2, 3 meses que não compram nada. E eu faço estratégia específica para ele, falando tipo, nossa, saudades de você, toma aqui esse cupom para fazer mais uma compra. Óbvio que você não vai usar essa comunicação, né? Você vai adaptar para ser algo mais cativante e profissional mesmo. Mas é basicamente isso, tipo, incentivá-lo a voltar a comprar direto no seu site, a não ficar tanto tempo longe, tipo, separei aqui uma lista de ofertas específicas para você comprar direto no nosso site. Algo nesse estilo. E super funciona, porque a pessoa já te conhece, já sabe que sua loja é segura, é confiável, como que ela vai receber esse produto. Então, a gente consegue trabalhar muito em cima desse pós-compra. Próximo passo, tornando isso tudo realidade para você. Agora que eu te apresentei de forma teórica tudo que você precisa para buscar a escala do seu e-commerce, você já deve ter percebido que são várias partes e detalhes que vão possibilitar esse resultado. E que se a execução não for realizada com a orientação correta, pode se tornar ineficaz ou extremamente difícil.
considerando todas as partes que a gente precisa passar. E se apenas a estrutura de anúncios não for suficiente? Como enxergar onde está meu gargalo? O que trabalhar em cada mês, de forma a explorar a sazonalidade e a temática, vendendo bem em todos os meses do ano? Como saber se as minhas métricas estão boas? Como você torna a oferta dos seus produtos irresistíveis? Como analisar os resultados e fazer essas correções necessárias a cada mês? Tudo isso a gente precisa considerar. Ou seja, você pode pegar tudo que eu te apresentei aqui nesse mini treinamento e tentar escalar seu negócio por conta própria. Ou você pode contar com o meu auxílio e da minha equipe, onde você irá não só entender como ter esses resultados exponenciais, mas entenderá todo o modelo de aceleração que de fato te ajudará a não ter mais problemas com vendas caindo, estoque acumulado, campanhas que não performam. Tudo isso a gente te ajuda a resolver, porque aqui nós criamos negócios para a escala, dos 30, 40, 50 mil por mês de faturamento para os 100, para os múltiplos 6 dígitos, em um período bem inferior à média do mercado. E a forma mais funcional para esse resultado hoje é a nossa aceleração de e-commerce, que é o mesmo programa que esses clientes que eu te apresentei lá em cima participam, onde você poderá saber mais sobre ele nesse link que aparece aqui abaixo. E se por acaso ainda ficar alguma dúvida, no final da página da aceleração tem um botão de WhatsApp, onde você poderá conversar direto comigo e eu te responderei tudo que for necessário. Agora pensa bem, até quando o sonho de escala ficará no papel para você? Acho que chegou a hora de virar a chave.